Olá pessoal, aqui quem fala é Sidney. Me perdoe se o som não estiver muito bom, estou gravando direto e gostaria de falar a respeito de um homem, Israel Finkelstein, um arqueologista cujo trabalho está dando uma ferramenta para os historiadores. Ferramenta, ele é um arqueologista, é um arqueólogo, ele não é um historiador. Então, o trabalho do historiador, durante 20 anos, eu exerci uma profissão semelhante a essa. Eu traçava história de empresas e também de setores. O trabalho que eu fazia para o mercado de capitais. Então, cada vez que vinha uma empresa pedir autorização para negociação, então eu dava um laudo de viabilidade. Nesse laudo, eu traçava todo o histórico da empresa até os dias atuais. E também de setores. Às vezes, um determinado setor também traçava histórico. Então o que acontece? E fora isso eu tive cursos de formação em história. Eu não sou bem historiador, sou um aficionado por história. Eu sou um apaixonado por história. Então, vendo o trabalho desse homem, ele coloca uma luz sobre um possível reino que existiu, o reino de Israel. Na realidade, Israel bíblico não passa de lenda. Seu primeiro trabalho, a Bíblia Desenterrada, eu gostaria que vocês pegassem a versão em inglês dele, se vocês puderem encontrar. Aqui mostra o seguinte, sobre o destino de Israel, sua ideologia e tal. E ele chega a falar que a história de Israel é lendária. Nunca existiu esse reino superpoderoso chamado Israel, mas não, existiam dois reinos. Só para vocês terem ideia. Se vocês for pegar a semântica do nome de Israel, pegar a lenda judaica de que Jacó lutou com o anjo, ele ganhou o nome de Israel, que fica aquele que luta com Deus. Vocês vão ver que não é bem um nome, é um adjetivo que representa aquele que luta com Deus. Que é uma das características do hebraico, é se formar substantivo a partir de verbos. E muitos reis, muitas figuras da época tinham esse tipo de dimensão. Então vocês vejam aqui na Bíblia Desenterrada, ou então como vocês queiram chamar, tem outra versão aqui que fala sobre uma história de Israel. Então, esse livro é de Finkelstein, certo? A Bíblia Desenterrada, que é a versão em português. Eu puxei essa versão em português, eu tenho a versão em inglês, mas está ficando melhor para vocês lerem. Outros livros dele, eu possuo a versão inglesa. Então ele faz crítica a quem escreveu o Pentateuco e por quê. Ele atribui a Josias o escrito do Pentateuco em 622. Eles chamam também o que seria Israel de Reino do Norte, ou mais em Samaria. Que o nome chamar também de Israel não é certo, porque você atribui um Deus a um reino. O Deus deles não era El, e nem era do judaíta, o Deus El. O Deus judaíta é Yahvé. Então vocês leem todos. Então, por exemplo, aqui fala a respeito da sua aliança com o Deus de Israel com Yahvé. Aliança de Israel com Yahvé. Então o que acontece? Quando fala da aliança do povo de Israel com Yahvé, significa que o povo de Israel, certo? Aquele que adorava o El, o próprio cananeu, como queira, fez uma aliança com esse Deus. Então tudo isso é um caráter simbólico. Leiam tudo isso. O povo de Israel viveu em dois reinos separados. Na realidade, não existiu um Israel. Na época antiga, você prendia um povo a um Deus. Sendo assim, o nome Israel não seria nem apropriado. Você vê esse nome Israel na Estela de Menepetá, só que lá não fica certo se era um povo que estavam fazendo, ou um grupo de pessoas, ou então
uma região contra uma região, não fica certo. O que fica certo é o seguinte: o nome Israel não devia nem ser aplicado. Por que não devia ser aplicado? Porque o Deus dele não era o El, ele é Yahvé. Você já tinha naquela época a formação, em torno de 622, de um povo, que é o povo judaíta, cuja capital era o quê? Jerusalém. Cujo Deus era quem? Yahvé. Não é El Shaddai. El Shaddai é o Deus principal do panteão cananeu. Então, se você for ler essa obra, certo? A Bíblia Desenterrada, ele vai mostrar esses detalhes, que não houve uma gigantesca Israel unificada. Talvez a unificação de Israel, do meu ponto de vista, ponto de vista sírio, não vai estar escrito aí. Do meu ponto de vista, talvez o rei Davi tenha existido, mas não da forma que eles falaram. Provavelmente ele foi um mercenário de origem helênica. Sim, porque os filisteus eram de origem egeia. Eles eram civilização grega, povos do mar, ou mesmo povos que desceram do que seria a civilização haitita, que também era grega. Fazia parte da civilização grega. Os haititas, os hititas, faziam parte da civilização grega. Tanto é que a Guerra de Troia é uma guerra entre o pessoal da península do Peloponeso contra os haititas, que posteriormente passaram a ser os hititas, que era o povo que habitava onde? Que era o povo que habitava a região da Turquia. Turquia pertencia à civilização grega. E na realidade eram povos gregos que chegaram naquela região e formaram a Filisteia, que de uma certa forma entraram em conflito com o povo, isso em torno do ano 1000, entraram em conflito com o povo e provavelmente acabaram sendo absorvidos, porque o povo judaico de Judá era tão sofisticado que nem forja eles possuíam. Está escrito na própria Bíblia, lê a Bíblia. O conquistador Josué era tão poderoso que não conseguiu dominar as planícies, que eles tinham o quê? Carros de guerra, biga. Carros, ou charrete de guerra, também chamado. Então o que acontece? Eles depararam com uma civilização num grau de desenvolvimento maior que eles. Eles estavam antes até mesmo da era dos metais. Por quê? Porque eles não trabalhavam nem mesmo o bronze. Não havia forja em Israel, ou como queira chamar, né, em Judá. Toda essa história, por exemplo, vou contar uma coisa para vocês. Rufilismo que você não tem você tem um determinado gene que te dá a característica avermelhada no cor da pele, como as manchas avermelhadas, e seu cabelo torna-se avermelhado. Mas dizendo, pessoas ruivas não seria muito difícil existir no povo daquele povo de origem cananeia. Impossível. Por quê? Porque é uma característica recessiva. Então, provavelmente, o histórico rei Davi era um filisteu, ou então uma pessoa de origem helênica, um mercenário helênico. A civilização helênica era próxima de lá, tanto é que a ilha de a ilha de Creta era meio caminho entre o crescente e fértil, era próximo do Egito, tanto é que os minoicos, eles tinham uma escrita, que até hoje não foi desvendada, uma escrita hieróglifa, parecida, que lembrava um pouco a escrita egípcia, mas não tinha nada a ver com a egípcia. Eles foram provavelmente ou dizimados por fatores naturais, ou então sofrendo invasões do que seriam os outros povos que iriam formar a civilização grega, que estava se formando. Então, para você estudar isso, você tem que estudar a formação da civilização grega. Os povos que o formaram. E vocês entendem um pouco, entender o que aconteceu com o crescente fértil.
Você não estuda a crescente fértil só pela Bíblia. A Bíblia pode ser um ponto de referência, mas dificilmente ela vai tratar desse período. Você vai ter alguma coisa de histórico sobre reis, mas sobre o ponto de vista dos jerusitas. E muitas vezes sobre o ponto de vista de Esdras, de quem veio depois. Então o que acontece? Vocês falarem a respeito da Bíblia, vocês falarem que houve um superpovo de Israel, na realidade, aquele povo era Samaria, que se formou em torno de uma cidade construída em um monte. Talvez tenha tido algum momento de união, porque o povo da Samaria era bélico, mais bélico que o outro, que o judaíta. Provavelmente, para se apoderar de alguma riqueza, como por exemplo a agropecuária, talvez tivesse tido invasões. Então aconselho vocês lerem o seguinte: de Israel se enquistrar, Davi e Salomão, certo? Isso aqui está em inglês, está em domínio público. Aconselho vocês lerem O Reino Esquecido, Arqueologia e História de Israel do Norte, ou como queira, Samaria, ou Samaria, de Israel Finkelstein. Esse livro aqui, ó, A Bíblia Desenterrada, foi de 2001. Certo? Depois, ele lançou lá por 2006, Davi e Salomão. E posteriormente, em 2013, ele já lançou esse livro, a Arqueologia de Israel do Norte. Quando ele soltou a Bíblia Desenterrada, ainda não tinha formado uma ideia, ou não quis falar diretamente da improbidade, da não probabilidade da existência de um super reino de Israel. Ele deixou assim meio inteirinho, mas se você ler, você vai entender que não existia um reino de Israel bíblico, como fala na Bíblia. Existiu sim um povo, Samaria, certo? Que talvez em algum momento estivesse junto com a parte do norte. Eles não tinham a mesma religião, não tinham, eram politeístas, e o Deus dele nem o El era. Portanto, chamá-lo de Israel seria até um sacrilégio, porque eles não seguiam o Deus El. Podia até seguir, mas seria mais um dos deuses que eles tinham. Eram politeístas. Geralmente essas regiões, eles davam o nome assim de um deus, que era o Deus nacional. Provavelmente não fosse esse o Deus de Israel do Norte, mas vocês vão ver lendo Arqueologia e História de Israel do Norte, Davi e Salomão, e vocês vão ler também a Bíblia Desenterrada. Leiam essa trilogia. Só uma coisa, nunca acredite num homem que só lê somente um único livro. Além de Israel Finkelstein, eu estou vendo outros livros, como o de Cornélio Tácito, certo? Eu não leio somente Finkelstein, eu leio também livros de historiadores, e esse Tácito foi um historiador, certo? Tobolowsky, em suas críticas à arqueologia, onde ele fala que não se pode tentar reconstruir a história daquele tempo, somente baseado em arqueologia. E outros documentos, também do Eden Alcião, isso aqui também foi Finkelstein. E assim vai. Então, meus amigos, não se prendam somente a um livro. Quero agradecer a vocês, muito obrigado e um grande abraço. Até mais.